A onda de calor que atinge o sul de Minas é o destaque da previsão do tempo de hoje. Diego Lima explica pra gente. Pois é, Suzana, estou de volta aqui para falar sobre esse alerta do INMET para a onda de calor aqui na nossa região e atinge todo o sul de Minas, além dos nossos estados vizinhos também. Olha só, o Rio de Janeiro está praticamente inteiro dentro dessa onda de calor e vai até o Mato Grosso. Pega todo o estado do Mato Grosso do Sul, um pedacinho de Goiás, um pedacinho do Paraná, o estado de São Paulo quase inteiro, tirando o litoral, mas o que importa mais para a gente, toda a região do sul de Minas está dentro desta onda de calor. Então, todas as nossas cidades podem ter um efeito aí também dessa onda de calor. O que está acontecendo? A temperatura está ficando até 5 graus acima da média do período. Isso por um período de mais de 5 dias. Então, todas essas nossas cidades estão sentindo isso. Uma temperatura maior do que esperado para essa época do ano. Como você bem já nos adiantou, Suzana, estamos no outono. Não era para estar tão quente assim. Menino, 7 de maio já era para estar fazendo um certo friozinho, mas pelo contrário, está super abafado, está difícil até para respirar. Exatamente, isso é realmente considerado pelo INMET um grande perigo e oferece também risco à saúde. Eu vou chamar a Lorena Vale para essa nossa conversa porque ela tem explicações de um climatologista sobre o que está acontecendo e também os detalhes como é que isso pode afetar a nossa saúde, né, Lorena? Boa tarde, amiga. Orientações, por favor, Lorena. Isso mesmo. Boa tarde, Suzana e Diego. Boa tarde a todos novamente, que nos acompanham aqui no EPTV1. Pois é, a gente vai dar uma explicação primeiro, antes de falar dos impactos disso, dessas mudanças climáticas para a nossa saúde. Então, esse efeito persistente, como o Diego estava falando, esse efeito persistente do El Niño contribui, então, para essa elevação na temperatura. E isso já não vem de hoje, vem acontecendo há mais ou menos 2 anos, que esse efeito vem aí causando esses impactos de elevação na temperatura e impacta principalmente, especialmente aí o outono, são resultados principalmente então das ações humanas que modificam a capacidade do planeta de absorver e distribuir a energia solar. E aí o desmatamento, as queimadas e as emissões de gases do efeito estufa são algumas das principais causas desse desequilíbrio climático que a gente está vivendo, vivenciando, como a gente vê aí na tragédia também, que a gente vê no Rio Grande do Sul. E segundo o professor Paulo Henrique de Souza, é climatologista da Unifal, isso tudo pode impactar até mesmo nas estações do ano que vem, ou seja, é um problema a longuíssimo prazo. Vamos ouvir o que ele disse. Nosso outono não é mais o mesmo. Se você tem mais de 40 ou 50 anos como eu, você sabe que você não está vivenciando uma estação como você vivenciava na meninice. Não há mais nevoeiros com aquela frequência que haviam, as temperaturas amenas e às vezes baixas, que assolavam as nossas madrugadas e manhãs. Enfim, toda uma conjuntura típica que indicava uma estabilidade e uma característica climática, inclusive da nossa região. Nós alteramos as condições deste planeta absorver a energia do Sol e distribuí-la. Nós cortamos as árvores que retiravam calor da atmosfera para fazer a fotossíntese. Queimamos a sua madeira para aumentar a quantidade de carbono na atmosfera, uma quantidade que vai colaborar para esse aprisionamento do calor. Nós buscamos petróleo, carvão mineral em formas líquidas e sólidas de carbono que estavam no subsolo e pela combustão nós lançamos na atmosfera para aumentar o seu poder de reter calor. Nós alteramos a superfície do planeta. Pois é, e o professor Paulo também fez uma análise mais detalhada das temperaturas aqui no sul de Minas desde a década de 60 até o ano de 2020. E é possível ver a elevação dessas temperaturas, ou seja, é um problema antigo e que a gente já sofre as consequências e pretende persistir. Vamos conferir. As temperaturas elas estão ligeiramente acima da média a cada ano e vão prosseguir assim. Nós tabulamos dados atmosféricos aqui do sul de Minas de 1960 até 2020. E nelas vocês poderão ver como é bem clara essa situação de transição, de mudança, onde a temperatura vai aumentando gradativamente. E se você me perguntar, professor, isso veio para ficar? Infelizmente veio para ficar. Mas veio também para fazer um alerta. Vamos
repensar nossas atitudes e nossas ações, porque podem vir outros episódios para os quais nós não tenhamos condição de administração ou de mitigação. Mudanças climáticas são sérias e é um campo sobre o qual nós não temos muito horizonte de conhecimento. Por isso, toda cautela e toda atitude que repense as nossas ações deve ser, neste momento, privilegiada para o bem de toda a humanidade. Pois é, e essas mudanças climáticas, toda essa crise no clima, gera, claro, impactos para a nossa saúde, né? A gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto agora com o médico clínico geral e reumatologista, doutor Enio Ribeiro. Doutor, boa tarde para você. Primeiro, fala para a gente quais os principais impactos dessas mudanças climáticas para a nossa saúde. Boa tarde, Lorena. Primeiro, a gente tem que entender o que é prejudicial. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a faixa de umidade ideal para o ser humano é em torno de 40% a 70%. Quando essa faixa cai a menos de 30%, isso já configura sinais de prejuízo evidentes para a saúde. E quais seriam esses impactos da umidade do ar na saúde? A baixa umidade do ar afeta de forma significativa o organismo humano, principalmente as vias respiratórias. Produz garganta irritada, sangramento nasal, doenças respiratórias como bronquite, asma, predisposição a doenças infecciosas como viroses, dor de cabeça, sensação de areia nos olhos, sensação de pele ressecada, sensação de queimação na pele. Então, tudo isso são sintomas típicos da umidade ressecada no ar. E doenças também que podem surgir, né? Doenças respiratórias. Exato. As doenças respiratórias, elas acometem principalmente quando a umidade cai menos de 30%. Aumenta a propagação de vírus e pode complicar também com doenças bacterianas subsequentes. O nosso organismo tem um sistema de defesa e ele precisa da umidade relativa do ar para esses cílios que protegem as mucosas terem a sua função. E quando a mucosa fica muito ressecada, prejudica essa proteção. Doutor, e como amenizar esses impactos para a saúde, né? Porque a crise climática está aí, como que a gente pode lidar com isso sem ter tantos prejuízos na saúde? Exato. Primeira coisa é umidificar o ambiente onde a pessoa está, né? Comprar aparelhos umidificadores, e quem não pode comprar os aparelhos umidificadores, usar os mecanismos mais simples, como toalha molhada, torcida, pendurada no espaldar de uma cadeira, uma bacia com água no quarto fechado, para aumentar a umidade relativa do ar, aumentar a ingesta de líquidos e isotônicos, principalmente a água de coco e produtos mais naturais, e ingerir principalmente no idoso. O idoso é a pessoa que tem mais susceptibilidade. Por quê? O idoso ele tem menor, vamos dizer, a resposta dele à sede é mais fraca. Então, os receptores no cérebro da sensação de sede ficam alterados no idoso. Então, ele desidrata com mais facilidade e toma menos líquido, porque ele sente menos sede. É importante também ter cuidado com a insolação, né? Exato. A insolação é o excesso de sol na pele, né? Então, isso causa bastante mal-estar, febre, sensação de vertigem, tontura, pele avermelhada, queimaduras, sensação de dor de cabeça, fraqueza, moleza e pode, em casos graves, ocasionar até desmaio. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações. Então é isso, pessoal. É importante cuidar, né? E cuidar não só da saúde, mas também do clima, né? Da questão do meio ambiente, essas questões que a gente vem falando tanto, né? Para a gente amenizar aí essa crise climática. A gente alerta aqui, esse alerta continua, portanto, até a próxima quinta-feira, né? Que o Diego iniciou falando aí. Esse alerta, então, continua até a próxima quinta-feira e impacta todo o sul de Minas, né? Toda a região. Então, todo cuidado agora é preciso, né? Diego e Suzana. Vamos colocar as dicas, as orientações do doutor em prática, né, Diego Lima? Porque, exatamente, pelo menos por enquanto, nem sinal de trégua no calor. Pois é, não tem não. Obrigado, viu, Lorena, pelas suas informações. Daqui a pouco, na hora que eu terminar a previsão do tempo também, Suzana, eu já vou reforçar mais um pouco aí a hidratação também. Como você bem disse, mesmo depois da quinta-feira, quando esse alerta termina, as temperaturas não vão abaixar muito não, viu, Suzana? Eu vou mostrar aqui para o pessoal de casa. Ok. Gente, peguei aqui o exemplo de Passos, uma das cidades que já são bem quentes aqui
aqui na nossa região. Olha só, a quarta-feira com 33 graus, essa previsão, depois continua assim, cai para 32 graus e depois, olha só, ainda continua quente até a segunda-feira e na terça essa temperatura volta a subir mais uma vez. E não vai fazer frio, gente, não vai ter uma redução desse calor nem mesmo nas nossas cidades mais frias aqui da região. Trouxe o exemplo de Camanducaia para você ver. Olha só, as mínimas até que estão mais consideráveis, mas as máximas estão chegando também bem perto dos 30 graus, que é o que está sendo registrado em outras cidades mais quentes aqui da região. Olha só, na quarta-feira 28 graus, na quinta-feira 29, na sexta dá uma refrescada com a máxima de 28. E agora a amplitude térmica, que é a relação entre a mínima e a máxima, esse espaço, ele vai estar um pouquinho maior lá em Maria da Fé. Lá as temperaturas mínimas estão um pouco mais consideráveis, olha só, dá para fazer até 7 graus, olha só o tamanho dessa amplitude térmica, essa diferença entre a mínima e a máxima. Mas ainda assim a máxima chega bem perto também dos 30 graus, olha só na quinta-feira fazendo 27 graus, então continua sendo uma temperatura mais quente para Maria da Fé durante esse período em que nós estamos, que é o outono. Vou trazer também para vocês como é que vão ficar as nossas cidades mais populosas aqui da região amanhã. Poços de Caldas tem mínima de 12, máxima de 29. Pouso Alegre está com mínima de 15, máxima de 31. Já está um pouco mais quente mesmo durante a manhã lá em Pouso Alegre. Varginha com mínima de 16, máxima de 31. E Lavras também com mínima de 16 e máxima de 31 graus. Reforço mais uma vez, não tem previsão de chuva para nenhuma dessas cidades e nem previsão de chuva para os próximos dias aqui na nossa região. Viu, Suzana? É, meu amigo. Sigamos então aguardando pelo verdadeiro outono, né? Exatamente, ele ainda não chegou, apesar da gente já estar nele faz um bom tempo. É isso. Muito obrigada, boa tarde e até amanhã. Até.